Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, homens e mulheres de Deus que aqui estão, pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aonde este culto está sendo transmitido e aonde ele estiver alcançando, certamente muitas vidas serão profundamente edificadas, alimentadas, abençoadas, avivadas, curadas e restauradas pelo poder da palavra de Deus. E nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e o versículo 12. Ao observarmos atentamente o contexto do capítulo 7, do primeiro livro de Samuel, vai mostrar o momento em que Samuel, já consolidado como um grande profeta de Deus, que tinha um respeito de toda a nação de Israel, de Dan a Berseba, do norte ao sul, todos respeitavam Samuel como um profeta autêntico, um profeta genuíno. E Samuel, usando sua autoridade espiritual, convocou todo o povo para um momento de quebrantamento espiritual, um momento de arrependimento, exatamente no mesmo lugar aonde eles haviam sofrido uma das maiores derrotas da sua história. 20 anos antes, naquele mesmo lugar, quando Israel se reuniu em Mispa, levou consigo a Arca da Aliança, achando que a simples presença da Arca da Aliança no arraial daria vitória a eles contra os filisteus. Mas na verdade, queridos e amados irmãos, a Arca da Aliança não era para ser usada como talismã, apenas para dar sortes para eles vencerem na guerra, por ser o objeto mais sagrado de Israel, que continha ali, entre todos os objetos sagrados do tabernáculo, porque a Arca da Aliança simbolizava a glória de Deus, a presença do Senhor, e ela era colocada exatamente em um lugar oculto, aonde só o sumo sacerdote, praticamente, queridos, tinha o privilégio de uma vez por ano ver a arca, que ela ficava dentro do santíssimo lugar, e tinha o tampão dela, conhecido como propiciatório, todo revestido de ouro puro, com os querubins desenhados por cima do tampão da arca, também todo revestido do mais puro ouro. É tanto que a arca, ela era muito pesada, por isso que naquele episódio do transporte da arca, eles colocaram em um carro de boi, porque segundo os estudiosos, a Arca da Aliança, ela poderia passar 100 quilos, portanto não era qualquer um. Só para vocês terem uma ideia, só a tampa dela pesava quase 50 quilos, um talento de ouro puro só no tampão da arca, o propiciatório. Agora imagine a parte ainda estrutural da arca, que ela tinha mais ou menos uma altura de 1,10 m por 66 centímetros de largura e mais 66 centímetros de altura. Portanto, não era um objeto tão pequeno. E além daquela madeira de cetim, toda revestida de ouro, aliada ao tampão da arca, que era o propiciatório, com os querubins desenhados de ouro puro, mais as argolas varais, que eram também revestidas de ouro. Portanto, era um objeto pesado que deveria ser transportada nos ombros por no mínimo 4 levitas, né? Se ela tivesse 100 quilos, daria pelo menos, dividindo ali, cada um levando 25 quilos nas costas, dividindo assim
o peso. Portanto, interessante que o próprio significado de glória no original, um dos significados é peso, porque a glória também é pesada. A glória de Deus é tão pesada que só Ele pode suportar a glória. Só Ele pode realmente ter a glória que é tão pesada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eles levaram então a arca da aliança para o arraial, e de fato, quando os filisteus ouviram dizer que a arca da aliança estava no meio do arraial, se vocês lerem 1 Samuel 4, primeiro em diante, diz que eles tremeram. Eles ficaram com tanto medos que entraram em desespero e disseram: olha, filisteus, se preparem, porque o negócio está sério. O Deus dos hebreus desceu em pessoa ao arraial. O arraial está todo tremendo. Não sei o que vai ser de nós. Só que infelizmente aqueles que cuidavam da arca, aqueles que haviam levado a arca para o arraial, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, não estavam alinhados com o Deus da arca da aliança. Não estavam conectados com a presença do Deus da arca, e por isso que aquela arca, em vez de se transformar em bênção, virou maldição para aqueles que não estão conectados com Deus. Se tornou um tropeço para eles, porque os filisteus acabaram raptando a arca, infligindo uma derrota humilhante, acachapante nos filhos de Israel, e ainda levaram a arca para o templo de Dagon, para exibi-la como troféu. E os filisteus, na sua arrogância, na sua ignorância, pensando que na verdade foi Dagon que venceu a batalha, quando na verdade foi o próprio Deus que entregou o seu povo nas mãos dos seus inimigos por causa da desobediência. E a prova que Dagon não é nada diante do Deus de Israel é que quando colocaram a arca lá no templo de Dagon, a estátua dele caía diante da arca da aliança, quebrada, espatifada no chão, porque não há Deus maior do que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E quando eles começaram a se aproximar daquele objeto sagrado, Deus permitiu uma pandemia generalizada no território filisteus, uma peste bubônica, causando enfermidades dos mais diversos tipos possível, tumores aparecendo no corpo das pessoas. O povo entrou em pânico, entrou em desespero, e um jogava o problema para o outro, chegava em Ascalon: olha, não queremos isso aqui, mandava para Gaza, não queremos isso aqui, e assim circulou pelas 5 cidades dos filisteus, queridos, e o clamor deles chegou até o céu, a ponto deles terem que devolver a arca do Deus de Israel, e ainda teve que dar oferta ainda, viu? Teve que pegar uns ratos de ouro, que justamente como a terra foi contaminada pela peste bubônica de rato, fizeram os ratos de ouro ao modo deles lá de ofertar, fizeram até uns tumores em formato de ouro, mas ainda tiveram que ofertar ao Deus de Israel, se quisessem que ele aliviasse a mão dele sobre eles. Isso para provar, queridos irmãos, para Israel e para os filisteus, que não há Deus como o nosso Deus. Ele domina sobre todas as coisas, e quando Israel estava alinhado com Deus, praticamente o povo era imbatível. Quando você está alinhado com Deus, nenhum inimigo resiste e subsiste de pé diante do povo que serve um Deus vivo e verdadeiro. O próprio Deus havia feito uma promessa: olha, um só de vós perseguirá a 1000. Engraçado, tudo que a Bíblia prevê se cumpre, meu pastor. É tanto que Sansão, com a simples queixada de jumento, matou 1000 homens de uma só vez. Olha o cumprimento da promessa: um só de vós perseguirá a 1000. Então veja, queridos e amados irmãos, que ali, pelo fato do povo não estar alinhado com Deus, sofreram aquela derrota, que na verdade foi uma permissão divina para ensinar uma dura lição para o povo desobediente. Mas agora, se vocês forem observar aqui 1 Samuel
capítulo 7, a partir do versículo 2. Olha o que Samuel diz aqui, é importante. Mantenha sua Bíblia aberta. Em 1 Samuel 7, a partir do versículo 2 diz: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Aqui está a primeira atitude. Eles confessaram o pecado, eles se humilharam na presença de Deus, eles removeram os ídolos, os deuses estranhos, tudo que era objeto de idolatria, removeu do meio deles, e passaram a confiar só no Senhor. Este é o segredo: confiar só no Senhor. Não vai buscar ajuda em outro a não ser no Senhor. Não confie em nenhum amuleto supersticioso, porque a nossa verdadeira sorte é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o versículo 7 diz: ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Aqui bateu o medo, aquele medo de 20 anos atrás, o medo de fracassar novamente, o medo de acontecer aquele mesmo desastre espiritual quando a arca havia sido tomada. Exatamente, muitas vezes quando você está diante de um desafio na sua vida, e você começa a trazer à memória as vezes que você fracassou, as vezes que você não conseguiu o objetivo, muitas vezes isso aí não te traz boas recordações, e você pensa que vai fracassar novamente. Mas eu quero profetizar para a sua vida, e Deus manda te dizer esta noite que Ele está preparando um novo tempo de vitória, um novo tempo de crescimento, um novo tempo de conquista, de tal forma que você vai apagar todas as frustrações do seu passado, todas as decepções que você já teve na sua vida. Se prepare para um novo tempo de vitória. Quantos tomam posse desta palavra? Levante sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. É isso, queridos e amados irmãos, que estava acontecendo com o povo: o medo de fracassarem novamente. Pelo que disseram os filhos de Israel, verso 8 a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro no holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que enquanto Samuel sacrificava o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Que coisa extraordinária aquela derrota acachapante que eles sofreram há 20 anos atrás. Deus reverteu. Agora foram os inimigos que sofreram uma derrota humilhante. Deus os aterrou de tal maneira diante dos filhos de Israel que eles não conseguiram mais prevalecer. E eu provo isso para vocês logo no versículo de número
13, olha o que diz o 13: assim os filhos de Israel foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E olha o mais lindo ainda no verso 14: e as cidades que os filisteus tinham tomado, aleluia, a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom a Pegate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Que coisa extraordinária! Foi uma vitória tão grandiosa que os filisteus foram tão massacrados que não ousaram mais invadir o território de Israel nos dias do profeta Samuel. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. Quando Samuel viu Deus fazer aquela obra extraordinária, operar aquele livramento, a Bíblia diz no versículo 12: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que significa isso? O profeta estava simplesmente colocando ali um divisor de águas. Ele estava dizendo: olha, até aqui vocês viveram uma vida de derrota. Até aqui os filisteus prevaleceram contra vocês, mas a partir de hoje eles não vão mais prevalecer contra vocês, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Esta noite Deus está dizendo que está colocando um marco na sua vida. Daqui para frente, se prepare para um novo tempo de vitória, para um novo tempo de avanço, de conquista. Aquilo que você mais teme, aleluia, Deus está jogando por terra todas as suas frustrações, todos os seus medos, porque o Deus que eu prego esta noite é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Deus manda dizer que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar nesse objetivo. Ele vai te ajudar a chegar lá. Ele vai te ajudar a conquistar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos da ajuda de alguém. Você não chegou aonde chegou sozinho. Alguém te ajudou. A gente já nasce precisando de ajuda, pastor Netinho. Quando a criança nasce, ela já depende de uma mãe para amamentar. Ela depende de alguém para ensinar ela a andar. Nós sempre estamos precisando de ajuda. Quando começamos a crescer, alguém precisa nos ajudar a caminhar. Quando caímos, alguém precisa pegar o braço e ajudar a levantar. Quando você vai dar o primeiro passo para a escola, alguém precisa te ajudar a ir para a escola. Alguém precisa segurar na tua mão. Quando você vai ter o primeiro emprego, alguém precisa abrir a porta do emprego. Alguém precisa te indicar para você chegar na faculdade. Alguém precisa te ajudar. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinho. Sempre alguém está nos ajudando no ministério. Da mesma forma, você só chegou onde chegou porque alguém te ajudou a chegar. E eu quero dizer que o teu Deus, aquele que te ajuda, Ele vai te ajudar a chegar, a atingir, a conquistar o seu objetivo, porque Ele é o nosso especialista em ajudar. Ele é especialista em ajudar, porque está escrito em Gênesis capítulo 49, versículos 24 e 25, que quando Jacó foi abençoar o seu filho José, ele disse: o seu arco permanecerá firme, as suas mãos fortalecidas pelo valente de Jacó, pelo aquele que é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará com as bênçãos que são de cima, com as bênçãos que são da terra, com as bênçãos dos seios e da madre, com as bênçãos do alto, com as bênçãos superiores.
inferiores, com as bênçãos inferiores. Sim, Deus está dizendo que vai te ajudar de todos os lados, de todas as formas virá a ajuda do Senhor, porque está escrito em Êxodo, no capítulo 18 e no versículo 4, que quando nasceu o segundo filho de Moisés, ele colocou o nome de Eliezer, que significa: o Senhor é a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. O Senhor é o teu ajudador, porque está escrito em Deuteronômio capítulo 33 e no versículo 7, que quando Moisés foi abençoar a tribo de Judá, ele disse: ouve, ó Senhor, ajudar, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Está escrito em Deuteronômio capítulo 33 e versículo 26: não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, que Samuel colocou uma pedra em Mispa e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 5 e no versículo 20, que o Senhor os ajudou, porque eles clamaram e confiaram no Senhor. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo 1, que foi chegando cada vez mais gente para ajudar, consolidar o reino de Davi. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 17, que quando veio um grupo de Benjamim para se aliar a Davi, Davi disse: olha, se vocês estão vindo aqui para me ajudar, vocês são bem-vindos, mas se está vindo para atrapalhar, olha, fica por aí mesmo. De repente, o Espírito do Senhor entrou em Amazai, chefe dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda, nós teremos contigo. E Davi os fez capitães de tropas, e a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 21 e 22, que cada dia mais iam chegando as pessoas para ajudar a Davi, até que fez um exército como o exército de Deus, porque o nosso Deus é o nosso ajudador, porque está escrito em 2 Crônicas, capítulo 14, no versículo 11, que quando veio um exército gigante de 1 milhão de etíopes contra Judá, nos dias de Asa, ele fez a seguinte oração: ó Senhor, ninguém há na terra que possa ajudar numa luta entre o fraco e o poderoso, como tu podes. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Judá, porque o Senhor é o teu ajudador. Ele vai te dar vitória contra esse inimigo maior do que você, que te desafia. Deus está dizendo que vai te ajudar, e o inimigo vai cair por terra. Quantos tomam posse desta palavra profética? Porque está escrito em 2 Crônicas, capítulo 25, no versículo 8, que em Deus há poder, tanto para ajudar como para fazer cair. Exatamente, depende de como é que está a sua conectividade com o trono da graça, porque o Amazias, ele recebeu uma oportunidade extraordinária de confiar no Senhor, quando a Bíblia diz que ele entrou em guerra contra os edomitas, e de repente ele reuniu um exército de Judá, pensou que era pouco, ainda contratou um exército mercenário de 100 mil soldados de Israel. Aí um homem de Deus chegou para ele e disse assim: olha, o Senhor manda dizer que não é com os filhos de Efraim. Despede essa turma aí que você contratou por 100 talentos de prata, porque o Senhor não é com eles. Agora, se você insistir com eles, saiba que o Senhor tem poder, tanto para ajudar como para fazer cair. Aí ele falou: e o que é que nós vamos fazer já com os 100 talentos de prata que já pagamos? Mas tem Deus para dar.
Aleluia. E a Bíblia diz que despediu aqueles 100.000 soldados mercenários. E Deus deu uma grande vitória a ajudar, sem a necessidade daqueles homens. Porque é Deus que faz, é Deus que ajuda, é Deus que está dizendo: você não depende, aleluia, do homem, você depende do Senhor, aleluia, você depende da força divina. Se prepare para um tempo de romper as barreiras, porque você vai alcançar o objetivo, porque o Senhor teu Deus é o que te ajuda. Porque está escrito em 2 Crônicas capítulo 26, no versículo 7, que o Senhor ajudou Uzias contra os filisteus. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 15, que Uzias foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 32, versículos 7 e 8, que no meio daquela ameaça de Senaqueribe, o rei da Síria, de repente o rei Ezequias disse: não temais, porque há conosco maior do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar nas nossas guerras. É Ele quem te ajuda. Sabe por que é Ele quem te ajuda? Porque está escrito em Jó capítulo 26 e versículo 2, que é Ele quem ajuda ao que não tem nenhuma força e sustenta o braço ao que não tem nenhum vigor. Está escrito no Salmo 37, versículo 40, que o Senhor os ajudará e os livrará da sua tribulação. Está escrito no Salmo 54, versículo 4, eis que o Senhor Deus é o meu ajudador, é Ele quem sustenta a minha vida. Está escrito no Salmo 118, versículo 7, que o Senhor está entre os que me ajuda. Está escrito em Isaías capítulo 41 e versículo 10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Está escrito em Isaías capítulo 41 e versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Está escrito em Isaías capítulo 41 e versículo 14, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudo. Está escrito em Isaías capítulo 50 e versículo 7, o Senhor é quem me ajudou. Está escrito em Isaías 63 e versículo 5, admirei-me que ninguém me ajudou, pelo que meu próprio braço trouxe a salvação e a minha justiça me susteve, enquanto, aleluia, você é ajudado. A Bíblia diz que Jesus, na hora que ele mais precisava de ajudador, ele não teve ninguém. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Aleluia. É porque ele não precisa de ajuda, é você que precisa de ajuda. Sabe por quê? Está escrito em Marcos capítulo 9, no versículo 22, que quando Jesus encontrou aquele homem com filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar, ele disse: Senhor, me ajuda. Aí Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E agora? Nem fé o homem tinha. Aí o homem teve que ser sincero, pastor Zé. O homem disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Meu Deus do céu. Como você pode ajudar alguém na incredulidade? Não é fácil. Mas Jesus é tão misericordioso que deixou a incredulidade daquele homem de lado e disse ao demônio: sai dele. E imediatamente o demônio saiu e ele foi liberto, porque Jesus é o que te ajuda.
aleluia, Ele é o nosso ajudador, porque está escrito em Romanos capítulo 8 e no versículo 26, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, quando muitas vezes não sabemos como convém pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Hebreus capítulo 13 e versículo 6, e assim ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me poderá fazer o homem. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore.